Sua Bíblia, irmãos, em Esther, capítulo 2. Nós vamos ler bastante versículos. Esther, capítulo 2. E como de costume, a gente tem falado, se você está vendo alguém sem Bíblia, deixa ele acompanhar com você. Por favor, olha do lado aí, pelo menos umas 3 cadeiras, vê se alguém está sem Bíblia. E passa a Bíblia para todo mundo acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Esther, capítulo 2. Esther não tiraram da Bíblia, tá bom? Você vai aí, Esdras, Neemias, você vai achar antes de Jó, você vai achar Esther. Esther, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Por isso eu gostaria da tua atenção, da reverência com a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Amém? Ou misericórdia? Tá bom. Antes que todos achem, o título dessa mensagem eu pus assim: a igreja, a noiva amada de Cristo. Repete comigo: igreja, a noiva amada de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dizer para vocês que eu não quero ser chato, não quero ser insistente, não quero ser maçante, mas nós vamos falar de novo sobre a igreja. Eu vou ser obediente. Amém? Então, por mais que você está cansado de ouvir sobre a igreja, pregamos domingo retrasado, domingo passado, e de novo, pastor. Então eu quero dizer para você que eu não quero ser maçante, não quero ser insistente, não quero ser chato, mas eu quero ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu confesso para vocês que tem 2 mensagens lá no papel, esperando para ir para o computador, para pregar para vocês. Então não é por falta de mensagem. Amém? Amém mesmo? Então não preciso falar isso para vocês, mas eu quero dizer isso para que vocês fiquem atentos ao que Deus tem para nós nessa noite. Amém? São umas revelações importantes que nós estivemos no MFI agora, nessa semana, de segunda-feira a quinta-feira, e nós tivemos algumas revelações assim. Eu confesso para vocês que no livro de Esther, já até pregamos sobre algumas partes do livro de Esther, mas essa revelação de Deus, o plano de Deus na igreja, algumas figuras que tem aqui que nós vamos tentar mostrar para vocês nessa noite. Por isso eu gostaria da atenção de você. Não durma. Amém, irmãos? Porque você precisa entender essas verdades nessa noite. Alguns conceitos novos foram gerados no meu espírito, e eu quero que isso aconteça com você nessa noite. Se você quer, levanta uma das mãos, pode ser qualquer uma, e fala assim: em nome de Jesus, eu recebo a palavra, não do pastor, mas a que vem do Senhor. Por isso eu abro a minha mente e o meu coração para receber toda a revelação da palavra de Deus. Se você crê e quer mesmo, fala amém. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Acompanha aí, por favor. Em nome de Jesus. Eu sei que é bastante, mas eu sei que tem muitas pessoas, graças a Deus, são novas convertidas na igreja e talvez não conhecem a história. E eu vou ler do 1 até o 18. Diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ou Assuero na sua Bíblia, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ela tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai. Repete assim comigo: Hegai, oficial, responsável pelo harém. Eu continuo: e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria rainha em lugar de Vasti. Repete comigo: a moça que mais agradasse ao rei seria rainha. Amém? Continuando o texto.
Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também era conhecida como Esther. Era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial, designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e a transferiu junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado o que o povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e como lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Assuero, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, repete comigo, quando chegou a vez de Esther, agora eu continuo, tio de Mardoqueu, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Assuero, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Repete assim comigo, o rei gostou muito mais de Esther. Amém? Feche o teu olho. Pai, em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, eu sei que a revelação ela vem pelo teu Espírito Santo, então eu não tenho condição nenhuma, Senhor, e mesmo se tivesse, não queria com argumentos humanos persuadir o teu povo, a tua igreja. Por isso o que eu quero nessa noite, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem despejado, tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que o Senhor tem revelado, umas preciosidades, umas pérolas que o Senhor tem aberto os nossos olhos como igreja, que todos nessa noite saiam com essa revelação, nenhum, mas ninguém, Senhor, não permita que ninguém saia sem essa revelação dessa noite. Por isso o Espírito Santo tem liberdade de fazer como o Senhor quiser. Se tiver que falar menos, o Senhor pode fazer, pode proibir, pode que o Senhor cresça e que eu diminua, mas o que eu quero é que o teu Espírito Santo seja assim de uma forma poderosa, são liberadas sobre as mentes e os corações, trazendo revelação da tua palavra, entendimento, porque a tua palavra diz: quando vem a verdade liberta, a verdade transforma. Que a verdade da tua palavra entre nesses corações nessa noite e produza uma mudança para a vida inteira, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu confesso que nessa semana nós vimos essas figuras, né, essas coisas maravilhosas do livro de Esther. A gente conhece o livro de Esther, o rei Assuero deu uma festa e a sua rainha Vasti, ela não quis ir na festa, porque ela estava fazendo uma festa particular dela. E ela simplesmente falou não para o rei e não foi até o rei. E por esse motivo, o rei consultou ali os seus anciões, e os anciões falaram: você
não pode mais considerá-la como rainha, você vai ter que escolher outra. E aí esse texto que a gente leu trouxe várias virgens, moças, para que o rei escolhesse uma rainha. E aí nós falamos também sobre Mardoqueu, que ele honrou ao rei, e porque honrou ao rei, no momento que ele mais precisava, que ele ia ser enforcado, Deus socorreu ele, livrou da morte, e Amã, que queria enforcar ele, morreu naquela forca. Então tem vários princípios do livro de Esther que a gente conhece, e a gente conhecia alguns princípios abençoados, mas nunca vi Jesus aqui. Eu vi Deus agindo por trás desses personagens, mas o que eu quero te mostrar nessa noite são algumas figuras que mostram o amor de Deus pela igreja, pela noiva dele. Então a primeira figura que eu quero que você entenda é que o rei Assuero representa Jesus Cristo. Amém? É uma representação. A Esther, repete comigo, a Esther representa a igreja. Vasti, repete, irmão, a Vasti, que era a rainha, tinha direito do rei, foi afastada. A Vasti representa aqui Israel, o povo judeu. Amém? Deus diz no profeta Jeremias, e eu marquei esse texto, se estiver por aqui, depois eu falo onde está. Jeremias 3,8 diz assim: e vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, repete comigo, rebelde Israel, aí Deus fala assim: a despedi, lhe dei, obrigado, a despedi, Deus diz, a despedi, e lhe dei carta de divórcio. Misericórdia. Mas foi isso que aconteceu. Jesus veio para os judeus, os descendentes de Israel, mas eles não rebelaram, cometeram adultério, prostituição espiritual, e por isso Deus tirou a Vasti. E para a Vasti ser salva, tem que aceitar o sacrifício de Jesus. É através do sangue de Jesus que eles vão ser salvos. Então a Vasti representa o povo de Israel. Mardoqueu representa o Espírito Santo. Se você for ver no versículo 10 e 11 que a gente leu, Mardoqueu fazia o que com Esther? Cuidava. Ele zelava. Quando ela estava no palácio, ele ficava andando para lá e para cá para saber como Esther estava. O Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos consola, que cuida de nós. Então aqui está representado Mardoqueu. E o eunuco Agai, que era o responsável para preparar a rainha para o rei. Agai aqui são os pastores, né, junto os líderes, que estão nesse trabalho para preparar a rainha, a noiva, para o Senhor Jesus Cristo, para o Rei dos Reis. E Amã é o espírito do anticristo. Amã queria a todo custo tirar o Espírito Santo, matar Mardoqueu. Mas nós não vamos falar dele, é só essas figuras para você entender aquilo que nós vamos falar nessa noite. Esther foi escolhida a dedo por Deus. Amém? A Esther representa quem? A igreja. Eu digo para você, Deus escolheu você. A Esther foi escolhida a dedo por Jesus, por Deus, pelo Rei. E nós, você e eu, fomos escolhidos por Deus. Esther foi criada sem pai e sem mãe. Quem criou ela foi o primo, Mardoqueu. Quem disse que você, que nasceu pobre, quem disse que você nasceu sem condição, não nasceu num berço esplêndido, que você viveu na lama do pecado, que você não teve uma boa criação, e por isso Deus te rejeitou, está muito enganado.
Não interessa como foi o seu passado, como você nasceu, com quem você foi criado, o que você fez, o que você deixou de fazer. Deus escolheu você. Deus te chama pelo nome. Nós somos a Esther. Nós somos a noiva amada do Senhor Jesus Cristo. Vira para o seu irmão e fala assim: você é amado do Senhor. Para o outro não ficar com ciúme, você vira para o outro e fala assim: você também é amado do Senhor. Então esse livro de Esther é um livro profético. É um livro onde nós vemos figuras que mostram que o rei Assuero, o rei está à procura de uma rainha da igreja. E ele vai se casar com a Esther. E nós falamos, esses 2 últimos domingos, quem é a igreja? Jesus não morreu pelo prédio. Jesus não morreu por uma denominação. Jesus morreu pela igreja. Pela Esther. Então, quando nós falamos de igreja, nós não falamos de uma organização, mas um organismo vivo que é eu e você. E Deus ama a Esther. Deus ama a igreja. Você é amado do Senhor. Deus tem um propósito com a tua vida. Amém, irmãos? Fala assim: Deus me escolheu. E por isso eu sou especial. Você sabia disso? Você fica com esse complexo de inferioridade para quê? Você é escolhido do Senhor, você é amado do Senhor. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Deus tem pensamentos bons a teu respeito, irmão. O projeto de Deus é porque Ele ama a igreja. Jeremias 29:11 diz que Deus tem pensamentos bons, pensamentos de paz ao teu respeito. Você não pode dar um glória a Deus por isso? Um Deus que não tem pensamento ruim para você ou por você, mas Ele só tem coisas boas, pensa coisas boas, quer coisas boas para você. Então foram separadas nessa história muitas moças virgens. Diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E esse versículo eu fui pesquisar, está em Mateus 22:14. Está justamente no banquete de um casamento do noivo, e os convidados não quiseram. Então aí Deus mandou chamar todos. É interessante. Então muitos são chamados. Muitas virgens foram chamadas para ser a rainha. Mas todas foram? Não. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que vão ser escolhidos. Pastor, isso mostra que Deus, Ele é seletivo. Deus, Ele faz acepção de pessoas, é isso? Hã? Você tem certeza? Existe uma seleção. Aqueles que quiserem. Não é Ele que vai excluir. Você mesmo vai decidir se você vai fazer parte de ser a noiva dele ou não. Se você vai ser escolhido ou não. Não depende de Deus, porque Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue por mim e por você, porque Ele ama a igreja, e por isso Ele fez isso. Ele ama a Esther, por isso Ele fez, por isso Ele se entregou. Então nós temos que entender que nós, pastores, líderes, nós estamos preparando a Esther para o rei. Mas eu não vou pregar para agora para a liderança. Nós já recebemos a nossa parte lá, vocês aguardem de vocês, os líderes, que vai ser uma benção na vida de vocês. Amém? Gostei desse amém bem fraquinho. Amém, líderes? Amém, líderes? Amém. Melhorou. Então Hegai representa quem? Quem aí está anotando? Quem que é Hegai? Não, o Espírito Santo é mais do que eu, irmãos. Quem que é o Hegai? Os pastores, os líderes. Então Hegai tinha a responsabilidade de preparar a nova rainha para o rei, porque Vasti tinha sido tirada.
Quem é a nova rainha do rei? Quem é a nova rainha do rei? Se você quiser, é você. Pastor, mas eu sou homem, não vem com essa conversa aqui de ser rainha, não. Cuidado com o teu machismo, viu, irmão? Eu sou a noiva, eu sou a rainha que estou aguardando o meu rei, aleluia. Que no final ele vai pôr a coroa, aleluia, em mim, que sou a noiva dele, a rainha. Porque lá na igreja, das 7 igrejas de Apocalipse, todo o final do versículo diz isso: aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel, receberá a coroa da vida, aleluia. É só as rainhas vai receber a coroa da mão do rei Jesus. Não é qualquer uma, não é qualquer virgem, é só a Esther. Repete comigo, não é qualquer virgem, é a Esther. É por isso que lá a igreja, as cartas, as 7 igrejas, diz: aquele que perseverar, aquele que é a igreja, aquele que é Esther, vai receber do rei Jesus a coroa da vida, aleluia. Mas tem que ser Esther. E lembra que nós falamos que a igreja, ela é uma nação entre as nações, e o que distingue uma nação da outra tem algumas coisas, lembra que nós falamos? Uma nação da outra tem uma comida diferente da outra, uma música diferente, lembra que nós falamos isso? Então a rainha que o rei está procurando não pode ser igual a Vasti, amém? Pastor, mas está tudo igual com um personagem diferente. Fala amém, glória a Deus. Não estou sendo repetitivo, estou sendo obediente. Então não adianta você querer se encontrar com Jesus vindo na igreja, fazendo parte de uma organização, sendo religioso. Não adianta. Porque o rei vai escolher a Esther. Porque as 10 eram virgens. Não é 10, pastor, as 10 é outra coisa, né? Eu ia aplicar ela aqui, mas deixa para lá, senão vai ficar muito longo. Mas 5 eram nécias, também eram virgens. Acabou o óleo. Mas pastor, volta para cá. Essa é outra coisa. Mas não é todas. É a Esther. O rei vai escolher a Esther. Então você precisa entender isso nessa noite. Você que é a igreja do Senhor, você não pode ser igual a Vasti. E uma coisa que, lendo 2, 3 vezes o livro de Esther, a Esther, quando ela foi convidada, ela estava fazendo o quê? Quem sabe? O rei estava dando um banquete e mandou chamar a rainha. O que a rainha estava fazendo? Estava dando uma festa particular, irmão. Ou seja, a Vasti é insubmissa, a Vasti tem domínio próprio, ela faz o que ela bem entende. A Esther, a igreja do Senhor Jesus, não pode ser a Vasti. Vocês não podem ser rebeldes. A igreja tem que estar submisso ao cabeça que é Cristo. A rainha não poderia ter a última palavra. A última palavra era do rei Assuero. E o rei disse: chama a rainha. E ela falou: eu não vou. Então não adianta você vir à igreja. Você tem que obedecer ao rei. Você tem que submeter ao rei. Senão você não é igreja, você não é Esther. Porque Deus está procurando a Esther. A Vasti ele divorciou. Tinha suas vontades próprias. Ela estava comendo da comida que ela estava dando. As músicas que ela estava mandando tocar não era a festa do rei, era a festa da Vasti. Você não tem vida própria. Quem é Esther depende do rei. Quem é igreja depende da cabeça. Lembra que nós falamos, existe igreja sem cabeça? Existe. Porque muitas vezes você toma as atitudes que você deve tomar do teu jeito. Faz da maneira que você quiser, não submete à autoridade, não submete aos regais que Deus coloca na sua vida. E você começa a festejar do teu jeito. Ser religioso do teu jeito. Vai nas festas que você quer. Come o que você quer. Escuta o que você quer. Veste o que você quer.
Infelizmente, a igreja que faz isso está se parecendo com a divorciada. A divorciada tinha vida própria, ela falou: não vou. Quando você faz isso, meu amado irmão, você causa ira em Deus. Pastor, mas Deus se ira e traz juízo, e traz justiça. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele te ama, até que você se arrependa, para que Ele possa te perdoar e trazer de volta, para você se submeter a Ele. Esse é o propósito do Senhor. Esther 2:9 diz que Esther agradou a quem? Vamos lá. A moça agradou e ele a favoreceu. Esther agradou a quem? A Hegai. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês não entenderem errado. Como que Esther agradou a Hegai? O pastor está falando que a igreja tem que agradar ao Senhor, pastor? Tem, mas não me entenda mal. É você aceitando a palavra que sai do burrinho que está aqui na frente. Eu não sou nada, mas Jesus pode montar em cima, que Ele que vai ser ovacionado, Ele que vai ser glorificado. Mas eu tenho certeza que ela agradou Hegai pela obediência, pela submissão, por ser dócil. Amém, depois está para frente. Mas só esse ponto aqui. Diz que a moça Esther agradou Hegai. Ele era o responsável de preparar ela para o rei. E muitas vezes você se rebela contra os líderes da igreja. Você se submete ao policial, ao governador, prefeito, juiz, promotor, delegado. Mas muitas vezes você não obedece, você não submete às autoridades espirituais que Deus colocou na tua vida, igreja. Você tem que entender que Esther agradou Hegai. Com certeza ela agradou por obediência, pelo comportamento. O pastor não tem que ser adorado, o líder de célula não tem que ser adorado. Quem tem que ser adorado é o Rei Jesus. Não tem que se dobrar, bajular pastor e líder. Tem que se respeitar, tem que obedecer e tem que ser dócil. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você agrada ao Hegai, sabe o que aconteceu? Ela recebeu tratamento especial. Vocês não estão entendendo? Meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Quando vocês agradam Hegai por obediência da palavra de Deus, por ser dócil, por submeter à vontade de Deus que os pastores estão levando para vocês, a igreja vai ter um tratamento especial. Esther foi levada para um lugar para ter tratamento especial. Olha o que diz o versículo 9 ainda, a parte B. Vou ler todo. A moça o agradou e ele a favoreceu. Você vai ter o favor de Deus quando você agrada aos Hegais que Deus tem colocado na sua vida. E logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 servas ou moças, escolhidas do palácio do rei, e a transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Repete comigo: o melhor lugar do harém. O Senhor tem para os obedientes, aos dóceis e submissos, o melhor lugar para se estar é a presença do rei. Vocês não entenderam? O melhor lugar para se estar nessa face da terra, Deus tem preparado para as Esther. Para aqueles que são dóceis, aqueles que submetem. É lugar especial, tratamento especial. Só que o que outro princípio que eu vejo aqui é que ela não poderia ficar junto com as outras. Amém? O que é a igreja que nós falamos lá? A definição de eclésia, da palavra, a definição é chamados para fora. Oh, rabacheca. Eram as virgens todas.
Mas a Esther, Deus chamou ela para fora, falou: vem aqui, Esther. Hegai pegou ela, falou: você não pode se contaminar. Não é a mesma comida, não são os mesmos produtos, não são os mesmos óleos, não são as mesmas músicas, não são os mesmos produtos de beleza. É o melhor que Deus tem para a igreja, é o melhor que Deus tem para Esther. Mas tem que separar. Aqueles que estão assim com o mundo não são Esther. Não tem tratamento especial. Não tem. Quando você e eu decidimos nos separar deste mundo, viver uma vida de santidade, como igreja, nós vamos desfrutar do favor de Deus. Deus vai favorecer você, meu irmão. Você precisa entender isso nessa noite. Deus favorece você, e eu vou falar para você: quando Deus favorece alguém, ninguém pode ser contra. Nem o diabo pode fazer algo contra a tua vida. Podem fazer macumba, podem fazer trabalho, mas se Deus favorece você, você é guardada por Ele. Ninguém toca na menina dos olhos do Senhor, porque você foi separada, você está sendo guardada. Ai, meu Deus. Esther seria tratada diferente. Tratamento com óleos e perfumes. Fala assim: óleos e perfumes. Oh, glória a Deus. Você vai estar no spa do céu. Cremes de massagem importado. Dieta balanceada. Como é que chama aquele negócio? Hidromassagem. Vai ter cabeleireiro bom. Cabeleireira, vai fazer as unhas, vai trocar as vestes, vai ter tudo do bom e do melhor. Tratamento, depilação não. Depilação não. Tem também, vai, tá valendo. Para os homens, para as mulheres, né? Amém. É só para higiene, viu, irmãos? Deus está trabalhando com a noiva dele. Olha aqui para mim. Deus está trabalhando com você. Deus está tratando você. Deus ama você. É perfume do bom. É massagem da boa. Os melhores cremes. Os melhores perfumes. Deus está cuidando da noiva dele. Está trocando as vestes sujas. Aleluia. Deus está ensinando como você deve andar. Porque quando Esther ia entrar na presença do rei, ela não podia entrar de qualquer jeito. Amém? Ela tinha que entrar como uma rainha. É por isso que você não pode andar de qualquer jeito aí nesse mundo. Por isso você tem que ser diferente. Por isso você tem que ser a luz. Deus está preparando você e eu. E às vezes Deus usa os Hegais. Amém? E às vezes o Hegai, ele é meio duro. Mas tudo isso faz parte do projeto de amor de Deus. Preparando a noiva amada dele. Que espero que você esteja incluído nela. Que você que está aqui seja Esther. Todo cuidado, porque ele não vai se encontrar com qualquer uma. Deus não se encontra e não vai se casar com qualquer uma. O rei não queria qualquer uma. E também não queria mais uma igual a Vasti. Queria uma diferente. Quantos vão ser diferentes aqui? Quantos quer ser diferente aqui? Você tem que ser diferente, meu irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar isso. Você é especial para mim, diz o Senhor. Você é minha noiva amada. E por isso eu estou tratando de você. Estou cuidando de você. Versículo 9. É o 9 mesmo? Acho que é, deixa eu ver. Acho que eu anotei errado aqui.
É verdade, a parte B. Diz assim: designou-lhe 7 servas, ou 7 moças, né, escolhidas do palácio do rei, e a transferiu junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Outra revelação que nós recebemos lá, essas 7 servas são 7 espíritos de Deus que está liberado para cuidar, para preparar da Esther. Deus liberou 7 espíritos da parte de Deus para equipar, para cuidar, para preparar a noiva, a rainha, para se encontrar com Ele. Amém? E agora nós precisamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse para você entender um pouco o que é isso. Pastor, que heresia é essa? Então vamos, irmãos. A Bíblia responde tudo isso que nós estamos falando nessa noite. As 7 servas que o rei separou para ajudar Hegai, né, a preparar Esther, a rainha. Nós vamos ver o que isso representa. Os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Diz assim: do trono saíam relâmpagos. Isso aqui, Apocalipse, João está tendo o quê? Uma visão. Aqui do trono, uma visão do trono, irmãos. Então presta atenção. Diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Repete comigo: são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, 6, vira a página da sua Bíblia. Se for igual a minha, se não for, deve estar na mesma. Ainda João, essa visão maravilhosa, ele diz assim: depois disto vi um cordeiro, que parecia estar morto, que parecia ter estado morto, em pé, aleluia, no centro do trono. Esse é o Rei Jesus, aleluia, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha, quem tinha? Jesus. Fala, Jesus tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Pastor, mas isso é para Jesus? Não. Isaías 11, vamos lá. Eu já ia dar uma viajada sem, mas vamos ver primeiro. Isaías capítulo 11. Eu já ia para João 15, mas espera um pouco, pastor. Glória a Deus. Isaías capítulo 11. Vocês estão acompanhando, irmãos? Amém? Amém? Quem representa o rei Assuero? Quem é o rei Assuero aqui representado? Quem é a Esther? Quem é a Esther? Não, irmão, fala eu, profeticamente, fala: quem é a Esther? Quem é a Esther? Aleluia! Você vai receber a coroa. Mas para isso Deus liberou 7 espíritos para ajudar a preparar Esther, até que ele venha. Até que ele venha nos encontrar, até que ele venha nas bodas buscar a rainha, buscar a noiva dele, que é eu e você. Ele liberou o tratamento com os regais, mas não só com os líderes da igreja, mas liberou 7 espíritos da parte de Deus para preparar a Esther. E aqui diz, Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem você acha que é? Que saiu do tronco de Jessé? Filho de Jessé era Davi. E das suas raízes brotará um renovo. Quem é o renovo? O Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, Espírito que traz conselho, Espírito de poder, o Espírito que dá conhecimento, e o Espírito de temor do Senhor. Está sobre Jesus. Amém? Amém? Pastor, mas e nós? João 15, 5 diz assim, ele diz: eu sou a videira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira.
E vós, quem nós somos? Os ramos. Se o Espírito está sobre Jesus, aleluia, esse Espírito, 7 Espíritos, está disponível para Esther também, porque eu fui enxertado nessa videira, e eu tenho direito a essa ajuda sobrenatural, que vem do poder de Deus. Eu estou enxertado nela. Jesus disse, aquele que está em mim, se você permanecer em mim e eu permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, aleluia. Tudo o que você quiser, mas tem que estar na videira. Tratamento especial, cuidado especial, prosperidade, cura, bênção, unção, poder de Deus para aqueles que estão na videira, para aqueles que são Esther. Deus liberou 7 Espíritos. E quais são eles? Mas antes disso, quem subirá ao monte do santo do Senhor? Quem vai permanecer nos átrios do Senhor? Aqueles que têm coração puro e mãos limpas. Está lá em Salmo 22. Onde está? Não abre não, irmão. Deve ser o 22. Eu não anotei aqui. Não precisa abrir. Depois a gente confere. É isso mesmo? 22? 24? Já achou 24? 22, 4. Está 22 mesmo? Acharam, irmão? Deixa eu achar, vai. 24, 3 e 4. Então você que está anotando, anota aí. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Não é só subir. Quem vai permanecer nos átrios? Quem? A Esther. Mãos limpas e coração puro. Aqueles que foram separados. Aqueles que não são contaminados pelo mundo. O mundo não chama a atenção mais da Esther. Só o rei. Só Jesus. Todo o preparo para chegar no fim valeu a pena. Está valendo a pena. Pagar o preço. Está me preparando para encontrar com o rei Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Deus está com os olhos atentos para edificar a Esther. Repete comigo. Deus está com os olhos atentos para cuidar, para preparar a Esther. Os olhos de Deus estão sobre a igreja dele. Segundo Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, aleluia, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele, aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre você. Amém? E eu vou dizer um segredo para você. Só um olhar de Jesus muda a história de uma pessoa. Quando Jesus olhou para Zaqueu, ele falou: desce daí, rapaz. E entrou a salvação naquele homem e mudou a história daquele homem. Só um olhar de Jesus muda a história de uma pessoa. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra e está olhando até as coisas erradas que você está fazendo. Amém, irmãos? Mas aqui é no sentido de cuidado, de preparo. Na versão NVI, que é a minha, diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer, aleluia, aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Quantos estão dedicando aqui o seu coração totalmente ao Senhor? Quantos aqui? Então os olhos do Senhor estão sobre você. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está zelando por você. Os olhos dele passam por toda a terra, cuidando para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o seu coração. Então nós falamos de Isaías 11, versículo 1 e 2. Jesus é o tronco de Jessé, ele é o renovo. Jesus é o renovo, e nele contém os 7 Espíritos. Amém? Que nós lemos em Apocalipse. Mas se nós estamos nele, esse Espírito está liberado sobre você, para te fortalecer, para você ir até o fim, para você não desanimar. Talvez você já está desanimado, mas hoje você vai sair daqui fortalecido. Você vai até o fim. A Esther vai receber a coroa em nome de Jesus. Amém? Então o primeiro Espírito que a gente vê aqui é o Espírito de Deus. Aquele mesmo Espírito que Isaías 61 diz, profetizando sobre Jesus, diz: e o Espírito de Deus está sobre mim,
Para quê? Para pegar boas novas aos quebrantados, por liberdade os cativos, tirar das prisões os algemados. Aleluia. O mesmo Espírito está liberado sobre a igreja, está liberado sobre mim e sobre você. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus está sobre você. Mas você tem que pregar o Evangelho. Você tem que libertar aqueles que estão em cadeias. O segundo Espírito é o Espírito de sabedoria. Repete comigo: o Espírito de sabedoria. Você acha que nós precisamos desse Espírito ou não? É lógico que os egais precisam, né? Essas 7 servas foram separadas para ajudar o Hegai a preparar a rainha. Mas todos nós, segundo 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eu entendo que quando você entregou sua vida para Jesus, que você nasceu de novo, você foi enxertado nessa videira verdadeira que é Jesus, e através dele você conta com essa ajuda dos 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria está sobre a igreja do Senhor. Amém? Você precisa de sabedoria ou não? E como, irmãos? Nesse mundo mal, precisamos de sabedoria. O terceiro Espírito, o Espírito de entendimento. Como nós precisamos de entendimento, irmãos. Quem entendimento não fica levando para lá e para cá em qualquer vento de doutrina, amém? Quando você tem entendimento, você está firme no Senhor. Quarto Espírito, Espírito de conselho. Está liberado sobre mim, sobre você. Você tem que aprender a escutar conselho, amém, irmão? Tem que estar preparado também para dar um bom conselho diante da palavra do Senhor. Essas 7 servas que foram separadas para ajudar a preparar a rainha Esther para o rei Assuero, está liberado sobre mim e sobre você nessa noite. O quinto Espírito, Espírito de poder, de força. Nós precisamos desse Espírito ou não? Precisamos ou não? Quantos cansados e abatidos tem aqui nessa noite? Levanta sua mão, só você que está meio cansadão, está meio desanimado, está meio querendo desanimar, querendo parar, querendo desistir de Deus. Fica a mão levantada. Estou vendo que você nem para levantar a mão você não está querendo mesmo, está desanimado. Levanta a mão. Você que está perto, coloca a mão no ombro dessa pessoa aí agora, em nome de Jesus. Se tiver que levantar, levanta aí, ó. Em nome de Jesus. Levanta aí, irmão. Põe a mão nas costas aí do irmão, no ombro aí, dessa irmã aqui, em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui? Está meio cansado? Deus vai te dar poder para você caminhar e vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acho que o irmão levantou aqui no meio também. Tem alguém que levantou aqui? Levantou a mão, irmão? Levanta a mão aí, irmão. É isso. Em nome de Jesus. Deus vai te dar poder agora, em nome de Jesus, para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo orando agora, fala em nome de Jesus. Deus, libera o teu poder sobre essas vidas agora, em nome de Jesus, para que elas vençam o desânimo, vençam a investida de Satanás, e que elas saibam que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de poder, poder para vencer o reino das trevas, poder para vencer o desânimo. Esse poder só vem do Senhor. Lembra? Nós somos fracos, mas diga ao fraco: eu sou forte pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus te fortalece. Deus te dá poder para continuar, para chegar no fim, para você receber a coroa da vida. Não desanime. Sexto Espírito, o Espírito de conhecimento. Você precisa desse Espírito de conhecimento, a revelação da parte de Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ler a Bíblia. Amém? Amém, Esther? Você precisa ler, precisa se informar, precisa buscar,
O milagre vem de Deus. Mas você precisa desse espírito de conhecimento. Você precisa conhecer as coisas. Precisa provar as coisas de Deus. Você precisa conhecer o Deus que você serve, meu irmão. E não é só de ouvir falar. Você tem que ver, você tem que sentir, você tem que tocar nele. Você tem que ser íntimo desse Deus. Amém? Sétimo espírito. O espírito de temor. Irmão, sem temor, você não vai chegar a lugar nenhum. Salmo 2:11 diz: adorem ao Senhor com temor. Até para adorar, não pode adorar de qualquer jeito. Tem que ser com temor. Tem muitos cristãos que se consideram igreja, que acham que é Esther, mas não temem a Deus. Não temem a Deus. Porque o que é temer a Deus? É ter um pavor tão grande de pecar para não desagradar a Deus. Não é ter medo de Deus. Porque quem tem medo de Deus, quando acha que Deus não está vendo, vai pecar. É igual o filho e a filha que tem medo do pai e da mãe. Ele não tem temor, não tem honra, não tem respeito, mas ele tem medo. Quando o pai e a mãe não estão, acabou o medo. Aí faz todo tipo de coisa errada. A igreja não tem que ter medo de Deus. Por mais que Deus um dia vai trazer juízo nas tuas obras. Mas Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tema ele. Que você tenha um pavor tão grande de pecar para não desagradar o coração de Deus, para não machucar Deus. Isso é temor. Amém? O temor é um dos mais preciosos desse 7 espírito que está liberado sobre mim e sobre você. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade que a rainha ia ter com o rei, precisava temer ao rei para se encontrar com ele. Sem temor, dificilmente você vai se encontrar com o rei. E por último, para terminar, Esther, repete comigo, Esther agradou ao rei mais do que todas elas. Quantas aqui quer agradar ao rei? Tem certeza, irmão? Você quer agradar ao rei? O que você tem que fazer? Pastor, não sei mais. Você tem que se separar desse mundo. Você tem que obedecer, tem que submeter. Tem que ser santo. Tem que parar de usar a Deus. Você tem que temer a Deus e adorar a Deus. A rainha que quis usar do rei foi divorciada, foi tirada. E tem muita gente assim, está usando do rei Jesus. Recebe bênção, recebeu o milagre, está usando Deus, não está se santificando, não está se separando, não está deixando Deus trabalhar através dos regais, através do Espírito Santo, através das 7 servas, dos 7 Espíritos do Senhor. Não está deixando, está usando o rei. Se você está fazendo isso, eu sinto te informar, você não vai se encontrar com o rei. O rei não vai te escolher. Mas o rei Assuero, a hora que bateu o olho na Esther, aleluia. Eu espero que quando Deus, que os olhos do Senhor estão agora aqui, Ele bate os olhos em você e fala: é esse sim, essa sim eu escolhi para ser a minha igreja, a minha Esther, o qual eu vou dar um banquete, aleluia, qual eu vou pôr a coroa nela, o qual eu vou dar festa para todo mundo ver, em nome de Jesus, aleluia. O que eu acho interessante também, Esther,
que eu não anotei aqui, mas Deus está me lembrando, é que aquelas parece que foram de novo a ter com o rei. Tem um versículo que diz que as moças voltaram, as virgens, mas eu entendo que elas não foram mais rainha, elas foram, talvez algumas foram concubinas, amém? Porque o rei podia ter algumas mulheres, rainha, aleluia, é uma só igreja, é uma igreja só, irmão. Você faz parte dela? Ou você é concubina? Não, fala, está amarrado. Amém, aleluia. Não sou concubina, não. Eu sou a rainha. Eu sou a Esther, o qual vou receber a coroa das mãos do rei. Aleluia. Olha só para terminar o versículo 17 e 18. Diz assim: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele, e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então, aleluia, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. Glória a Deus. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. Aleluia. O Senhor tem um banquete preparado nessa noite para mim e para você, porque isso aqui é um banquete. A ceia é um banquete. Aqui é a cura, aqui é milagres, aqui é a restauração, aqui é o poder de Deus. O Senhor preparou um banquete para nós nessa noite, mas só as Esther vai estar desfrutando desse banquete. Os outros podem até participar, porque eu tenho certeza que muitos participaram. Ele liberou vinho para todo mundo, liberou festa para todo mundo, mas a festa era de Esther. Está escrito aqui, ó. Então ele colocou uma coroa real e tornou-se a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. Aleluia. A hora que eu falar o banquete de, você vai falar o seu nome pela fé. Se você não faz parte, você vai fazer. Em nome de Jesus, hoje você vai entrar nesse banquete. Hoje você vai entregar a tua vida para Jesus, agora, hoje, em nome de Jesus, de verdade. Vai largar a mão de ser religioso e vai confessar Jesus para entrar nesse banquete dessa noite, porque está preparado. Está preparado. E é o banquete da Esther, não é o banquete das outras, é o da Esther. Levante sua mão e feche seus olhos. Fala em nome de Jesus. Eu decido me separar para receber tratamento, preparo do Senhor para me encontrar com Ele, para participar desse banquete nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está aqui nessa noite? Só você que nunca confessou o nome de Jesus, nunca declarou: Jesus, tu és o meu Deus. Não estou falando que se você acredita em Deus, não, porque acreditar, isso aí é fácil. Hoje é mais difícil quem não acredita, né? Infelizmente tem alguns ainda, mas está muito difícil isso achar. Não estou falando se você acredita, estou falando se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não fez uma oração de entrega publicamente, na frente de todo mundo. Fala: pastor, mas eu tenho que pagar esse mico, vim aqui na frente? Tem. Porque você sabe por que Jesus teve que carregar a cruz ou não? Deus não podia fazer simplesmente, olha, morreu, verteu o sangue ali, pronto. Podia, não podia? Deus tinha poder para ele nem sentir dor, dar uma anestesia do céu. Mas por que ele sofreu? Por que ele carregou a cruz? Passou na frente de todo mundo, por quê? Porque, irmãos, porque tinha que se humilhar. Porque quem devia estar lá era eu e você. Era eu e você. Ele levou as nossas dores. Ele pregou toda a maldição que era para mim e para você. Ele pagou o preço lá, naquela cruz. Ele foi escarnecido. Ele passou por todo mundo. Quem queria ver, ele estava lá sofrendo, sendo humilhado. E a Bíblia diz, Jesus diz: se você me confessar diante dos homens, eu também vou confessar você diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Para ser Esther, para ser igreja,
tem que começar por aqui. Tem que nascer de novo. E só nasce de novo quem entrega a vida para Jesus. Faz uma oração declarando que você entrega a sua vida para Ele. E começa a declarar: o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Não há outro. Aí você cumpre João 14,6, que Ele diz: eu sou o caminho e não um caminho. Mas esse versículo, Mateus 10, 32, infelizmente tem o 33, mas diz assim: mas, fala, mas, se eu negar, ou tiver vergonha de vir aqui na frente, Jesus disse: eu também negarei você, diante do meu Pai que estás nos céus. Quem quer nessa noite? Pastor, eu já frequentei igreja há muito tempo atrás. Estou vindo agora, tal, já fui de outra denominação, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Ou eu estou vindo pela primeira vez, eu nunca fui, eu não quero saber de ser dessa igreja, eu vim aqui só para visitar, não quero fazer parte dessa igreja, eu não estou te chamando para isso. O meu compromisso é com o Rei, não é com a denominação Comunidade Evangélica de Fernandópolis. O meu compromisso é com o Rei. Eu fui chamado para servir a Esther. Eu fui chamado para servir você. Amém? E para isso, eu preciso te dizer, como a pastora disse, estava lá, mas não falei. Ela obedeceu Hegai. Porque o texto diz que as rainhas podiam levar tudo que tinha no palácio para o rei, para chamar atenção. Sabe, como é que põe aqueles negócios, aqueles negócios, põe assim. Ela podia parecer um pavão, podia fazer de tudo para aparecer para o rei. Poderia, está escrito lá, elas poderiam pegar qualquer coisa do palácio para ir, para se encontrar com o rei. Talvez você está aí atrás de um monte de coisa, um monte de caminho, tudo, não, todo caminho leva a Deus, tudo é de Deus, é bom, tem uma religião, é bom. Não. Vai por mim. Esther ouviu à risca o conselho de Hegai. Não vou fazer nada. Eu vou andar do jeito que ele mandou andar. Eu vou vestir do jeito que ele me falou. Vestes nupcial santa. Não vou ficar igual. Não. Isso é uma postura digna de respeito para com o rei. E por isso, depois disso, ela foi coroada. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada. Diga isso comigo, esse é o som. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada. Este é o som. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada. Hoje em Jesus toma o seu lugar. Em Jesus
ser